Boa tarde, senhoras e senhores. Nesta tarde do dia 31 de maio, em que o planeta comemora o Dia Mundial Sem Tabaco, quero agradecer ao deputado Dr. Hércules o convite para conversarmos nesta casa sobre o tabagismo, que é considerado doença crônica, transmissível, não do ponto de vista infeccioso, mas através da mídia, através da propaganda. Pode passar o próximo, por favor. No Brasil, só para se ter uma ideia da importância disto, no Brasil, estima-se que anualmente cerca de 200 mil mortes ocorrem devido ao tabagismo. Pode passar o próximo, por favor. Segundo a Organização Mundial de Saúde, então, o tabagismo é considerado doença crônica, como eu já disse, transmissível, não do ponto de vista infeccioso, mas através da propaganda e da publicidade, que leva indivíduos suscetíveis a se tornarem dependentes, e é fácil começar e bastante difícil parar. É um fator de risco para 50 doenças ou mais, e é a maior causa isolada de mortes evitável, de mortes precoces em todo o mundo, constituindo-se numa pandemia. Quanto à dependência à nicotina, eu vou dar uma paradinha aqui, porque ela é muito importante. De modo que, desde 1997, ela é reconhecida cientificamente como doença crônica e catalogada na 10ª revisão do Código Internacional de Doenças, sob 2 códigos. F17, que é grupo de transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de substância psicoativa, e Z72.0, que é o uso do tabaco. Próximo, por favor. Quando o indivíduo inala a fumaça do cigarro, ele inala aproximadamente 4.675 substâncias, que, em segundos, caem nos alvéolos, dos alvéolos na corrente sanguínea e se disseminam por todo o organismo, especialmente para o cérebro. É importante ressaltar que, dentre essas 4.675 substâncias, a nicotina é a droga psicoativa, que causa dependência química. A nicotina, chegando no cérebro, ela libera substâncias denominadas neurotransmissoras, que são responsáveis por várias ações no nosso organismo. Ela libera principalmente acetilcolina, que é responsável por movimentos musculares, frequência cardíaca, memória, atividade, etc., e especialmente dopamina, que é um neurohormônio, considerado o hormônio, vamos dizer assim, entre aspas, da felicidade. É um hormônio que produz sensação de gratificação, sensação de recompensa, e isso faz com que o indivíduo fique dependente químico, e ele fica circulando na dependência química, na dependência psicológica e no hábito. E é muito fácil começar e muito difícil parar. Até porque a intensidade com que a nicotina provoca dependência é bastante elevada, sendo, por exemplo, bastante maior do que a cocaína e a LSD, que são até drogas ilícitas, né? Pois bem, aqui nós estamos apenas citando os grupos das outras. O indivíduo, então, dependente, ele mantém o hábito e ele continua, mesmo sabendo dos malefícios, ele continua inalando o tabaco por causa da dependência química. Então, aqui nós temos a figura de um cigarro. Chama atenção, mais uma vez, a nicotina é a grande vilã, é a grande responsável por produzir a dependência química, e, junto com ela, o indivíduo inala gases tóxicos, dentre eles, principalmente o monóxido de carbono, que diminui a oferta de oxigênio para os tecidos, substâncias cancerígenas, metais tóxicos, metais cancerígenos, gases cancerígenos. Portanto, é bastante visível que o maior malefício é para o próprio fumante. Ele mesmo introduz a substância no seu organismo e ele mesmo
sofre os malefícios. Pode passar o próximo, por favor. De forma que aqui nós estamos apenas ilustrando a vasta, extensa e assustadora lista de malefícios que o cigarro pode provocar no organismo humano. Aqui nós temos a figura de uma mulher, mas aqui no cantinho direito inferior nós temos também que isso poderia estar acontecendo no organismo masculino. Então, a fumaça do cigarro, quando inalada, ela provoca efeitos imediatos, tais como inflamação e irritação de olhos, garganta, nariz, diminuição do batimento dos cílios das vias aéreas, que predispõem a infecções respiratórias e efeitos acumulativos. Vamos citar alguns que são muito importantes. Por exemplo, no cérebro, o cigarro é responsável por 25% dos acidentes vasculares encefálicos isquêmicos, aumentando em 3 vezes o seu risco. No sistema cardiovascular, a fumaça do cigarro diminui o HDL, que é o colesterol bom, acelera os processos de aterosclerose, aumenta o risco de infarto agudo do miocárdio, aumentando, inclusive, em 3 vezes o número de mortes em homens menores que 55 anos por infarto agudo do miocárdio, fumantes. No sistema respiratório, né, que é a grande vedete, até porque a fumaça passa por ele, nós temos uma incidência elevadíssima de enfisema pulmonar, bronquite crônica, temos incidência aumentada de inúmeros cânceres, desde boca, garganta, pulmões, esôfago e outros mais que estão listados aqui. Enfim, se nós fôssemos listar todas as doenças que podem ser provocadas pelo cigarro, nós podemos dizer que pode acometer do fio do cabelo, porque ele até desvitaliza o cabelo, até os dedões dos pés, porque ele diminui a circulação vascular periférica, central e etc. De forma que, quanto antes o indivíduo para de fumar, maior vai ser o ganho em termos de saúde. E volta a bater na tecla. Por que que esse indivíduo continua fumando, mesmo sabendo disso tudo? Porque ele é um dependente químico, uma dependência química que é legalizada, né? Então, os benefícios vão ser enormes. Por exemplo, minutos depois de parar de fumar, o indivíduo já melhora a frequência cardíaca, melhora a temperatura da ponta dos dedos, pode diminuir a pressão arterial e vários outros ganhos. Até mesmo é descrito cientificamente que mesmo o indivíduo fumante, já com câncer de pulmão, tem ganho de sobrevida quando para de fumar, mesmo ele já estando adoecido. O próximo, por favor. Agora, nós vamos olhar para a estatística comparando o Brasil e a capital do Espírito Santo, Vitória. Na barrinha azul, nós temos Vitória e na barrinha verde, o Brasil. Caminhando de 2006 até 2014, nós vemos uma diminuição da porcentagem de fumantes maiores que 18 anos, tanto no Brasil quanto em Vitória, mais ainda, proporcionalmente, em Vitória. Isso se deve, principalmente, às leis antifumo, à sua execução e à disseminação dos programas de controle de tabagismo. Mas nós devemos ficar, sim, satisfeitos, nós, Vitória, né? Nós, também o Brasil, mas não devemos parar por aí. Devemos disseminar esse conhecimento, devemos fazer valer as leis antifumo, e lembrando agora que existe também o tabagismo passivo, né? Que o fumante passivo ele inala 3 vezes mais nicotina e monóxido de carbono e 50 vezes mais substâncias cancerígenas, porque ele não tem o filtro que o fumante tem, né? Quando ele inala, a fumaça passa pelo filtro. Próximo, por favor. De forma que, neste 31 de maio, Dia Mundial Sem Tabaco, a Organização Mundial de Saúde conclama gestores públicos, legisladores, sociedade civil e a população para mobilizar seus governos
apelando a todos os países para que se preparem para adotar embalagens padronizadas de produtos do tabaco, o que significa instituir regulamentações que restringam ou proíbam o uso de logotipos, cores, imagens de marca ou informações promocionais em maços e embalagens de produtos do tabaco. O próximo, por favor. No Brasil, está tramitando no Senado o projeto de lei 769/2015, que altera, amplia a lei antifumo, já em vigor, de 2011, a lei 12.546, a saber, proíbe a propaganda de cigarros e demais produtos fumígenos em pontos de venda e outros espaços, proíbe o uso de aditivos para mascarar e conferir sabor e aroma agradáveis aos produtos do tabaco, estabelece embalagens padronizadas para cigarros e configura como infração de trânsito o ato de fumar em veículos quando houver passageiros menores de 18 anos. Quero deixar aqui meu protesto, que eu acho que deveria ser para qualquer passageiro, não só para menores de 18 anos. É óbvio que os menores de 18 anos terão mais malefício, quanto mais cedo, pior, né? Pode passar o próximo, por favor. Então, aproveitemos e utilizemos esse dia 31 de maio de 2016, Dia Mundial Sem Tabaco, para dizermos em alto brado, diga não ao tabaco, diga sim à vida. Muito obrigada. Doutora, tem mais alguém que veio com a senhora que quer fazer alguma complementação da palestra? Pode ir até a tribuna, não? Então, nós vamos agora lá na tribuna, nós vamos acender o cigarro que a Altina vai fumar agora, que nós já fizemos esse trabalho hoje de manhã. Peço até a Fabiana que comece a projetar aí o nosso painel, o trabalho das meninas de hoje, durante a manhã. Eu vou lá na tribuna, então, para levar a Altina. A senhora pode continuar, por favor. Eu tenho aqui, eu trouxe. Hoje pela manhã, nós fizemos esse movimento aqui em frente à Assembleia, na entrada do Shopping Vitória, com a parceria também do Shopping Vitória, do nosso presidente Adorico Ferraço, da TV Alice, dos nossos amigos, Conselho Regional de Farmácia, a Shopping Vitória também disponibilizou as meninas com as faixas. Foi feita a dosagem de glicose, foi um momento importante para a gente mostrar o trabalho que é realizado por essas voluntárias que têm procurado salvar a vida das pessoas. Isso é um trabalho de conscientização dos malefícios que a doutora já falou aqui no tabagismo. Então, nós agora vamos acender o cigarro e a Altina, que nós agradecemos também ao prefeito Luciano Rezende, a secretária de Saúde do município. A Altina é essa boneca que chama Altina porque é a junção de alcatrão com nicotina. Então, só traz mal à saúde da gente. E o comandante Giuseppe, do Corpo Bombeiro, nos trouxe aqui o sargento, nosso querido sargento, a segunda vez que ele já vem aqui, Carlos Fernandes de Paula, para garantir que não deverá acontecer nenhum acidente aqui com a nossa boneca. Vocês vão ver, então, um cigarro só que a Altina vai fumar, como que incomoda a gente aqui dentro.
Imagine você que fuma uma carteira de cigarro, que fuma 2 ou 3. Imagine você que fuma a vida inteira. O mal que você causa a si próprio e quem está do seu redor, que é o fumante passivo, que não tem nada a ver com a sua maluquice de fumar, mas que é obrigado a fumar também. Então, nós estamos mostrando isso aqui como um alerta para que o Pimenta está pedindo para parar, mas a Altina está insistindo em fumar. Então, isso aí para as pessoas que estão em casa, para assistir isso, esse mau exemplo do fumante. Que benefício que traz o cigarro? Só para quem vende o cigarro, para quem fabrica o cigarro. Então, a Altina não fumou o cigarro inteiro, mas está todo mundo reclamando aqui. Isso é para você ver, você que fuma, você vê o mal que você causa ao seu amigo que está do lado. Agora eu tirei esse tubo, que você vai ver, ficou mais dentro do... Olha aqui o fundo, como é que fica a nicotina, um pedaço do cigarro. Mas a maioria da nicotina ficou aqui, nesse tubo. Então, na verdade, esse alerta a gente faz no sentido de mostrar à população os malefícios. Para com isso, chega, Altina. Ninguém aguenta mais, Altina, para de fumar. Então, na verdade, isso pode, a gente faz isso aqui como uma brincadeira, mas uma brincadeira de uma coisa muito séria, que é o cigarro, que é o tabaco. Eu não tenho estatística de hoje, mas em 2013 eu me recordo que o Brasil recolhia de imposto do tabaco 9 bilhões de reais, mas gastava para tratar de câncer provocado pelo fumo 22 bilhões. Isso nós estamos falando em dinheiro. Se for falar na vida, você não pode comparar, porque a vida não tem preço. Uma pessoa que morre, olha, hoje nós detectamos lá uma mãe, uma futura mamãe, com a barriga muito grande, peguei ela pelo braço, levei lá, ela fez a entrevista, deu entrevista à televisão, e foi importante, ela é fumante. E eu falei para ela os malefícios da futura mamãe que ela leva para si e para a criança também, que está no útero. Se a senhora quiser fazer alguma complementação com relação, principalmente, à grávida que fuma, seria bom a senhora falar também. Tá, ok. Em relação ao tabagismo materno, a nicotina atravessa o leite materno, podendo provocar efeitos tóxicos na criança amamentada. A fumaça do tabaco provoca aumento da incidência de abortamento, aumento da incidência de prematuros e de baixo peso ao nascer, que são considerados problemas importantes na criança. Além disso, aumenta em 5 vezes o risco de morte súbita infantil no período neonatal. Então, as mães fumantes precisam saber que elas correm o risco do seu bebê ter morte súbita infantil em 5 vezes mais do que nos filhos de não fumantes. A fumaça do tabaco diminui a vascularização da placenta. E se as mães continuam a fumar com suas crianças pequenas, se essas crianças são tabagistas passivos, eles têm maior incidência de asma, de enfisema, de bronquite crônica, de infecções respiratórias, desde a infância até a idade adulta. Doutor, obrigado. Quero agradecer as meninas que hoje de manhã fizeram esse movimento maravilhoso e a gente tem que continuar batendo nessa tecla. O tabaco, o cigarro não traz benefício nenhum
a pessoa, só traz malefício. Então, sempre que a gente puder falar nessa questão de conscientizar as pessoas para deixar de fumar é importante. Então, hoje, dia 31 de maio, Dia Mundial Sem Tabaco, nós estamos registrando aqui com muita satisfação essa equipe maravilhosa que tem conscientizado a população a deixar de fumar. Muito obrigado a todos.